Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa terceira oficina junina, onde será abordada a questão da elaboração de portfólio, né, para captação de recursos. Queria só pedir que todos mantivessem suas câmeras e microfones desligados, exceto no momento de suas contribuições, de suas falas, né, que poderão ser feitas aí ao longo da programação, de acordo com a metodologia definida pelo nosso convidado de hoje. Para os que não me conhecem, eu me chamo Anderson Assunção, estou atual presidente da FECOAJUS, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, e aí eu sou um homem magro, tenho estatura mediana, pele parda, olhos castanhos, cabelos e barba grisalho, estou vestindo uma camisa de cor azul. Aqui ao fundo eu tenho uma parede, né, na qual aparece uma porta. E aí, essas oficinas juninas, elas fazem parte do projeto São João do Ceará, que é apoiado pelo governo do estado do Ceará, através da Casa Civil, através de uma chamada pública, do chamamento público 01/2023. E esse projeto, ele consiste na realização de 13 fóruns juninos regionais, que a gente está aí circulando todo o estado, né, durante os finais de semana, com esses eventos, nessas 5 oficinas que estão sendo realizadas às quartas-feiras, e uma formação, né, capacitação para avaliadores de quadrilhas juninas. E aí hoje a gente tem aqui como mediador do nosso encontro o Alex Chael, ao qual eu queria agradecer essa contribuição, né, que é quem está cuidando da nossa gestão de sala e vai cuidar da mediação dessa oficina de hoje. E temos como convidado o Ângelo Mozart, né, que já foi presidente de quadrilha junina, promotor de festival, é também artista, coreógrafo, compositor, diretor financeiro da FECOAJUS, Federação das Quadrilhas Juninas, e aí eu vou agora convidá-lo, entrego essa oficina, né, a ele, que vai aí ministrar essa oficina de hoje, e aí na ocasião ele vai poder aí fazer uma explanação melhor do seu currículo e das suas atividades. Agradeço a todos pela participação nesse momento, nesse encontro de hoje, e queria desejar que todos vocês tenham um excelente encontro, uma excelente oficina e um bom aprendizado, uma boa partilha, né? Porque eu acho que, na realidade, estamos aqui todos reunidos para aprender, né, uns com os outros, né? A gente não só... ninguém só ensina, a gente aprende o tempo todo, né? Então, Ângelo, fique à vontade, meu amigo, agora é com você. Olá, gente, boa noite. E aí, gente, tudo bom? Já vi aqui o Bruno, já vi outros. Anderson, muito obrigado pelo convite, tá certo? Pela federação. O Jandir, já estou vendo aqui também, estava com a gente semana passada. Semana passada a gente trabalhou captação de recursos, né? E aí recebi esse convite de também fazer a elaboração de portfólio, né? Iniciando aqui pela minha autodescrição, sou um homem alto, né? Meu nome é Ângelo, sou um homem alto, tenho pele parda, o cabelo baixinho, a barba já está ficando um pouquinho esbranquiçada, né, como vocês podem ver. Estou utilizando aqui uma blusa preta e ao fundo aqui um cenário branco com um quadro aqui, um colorido de uns cajus aqui que representam a cidade de Pacajus, tá certo? E assim, queria dizer que eu estou feliz aqui, já temos aqui 40 pessoas, né, no nosso grupo de hoje, para a gente poder trabalhar com elaboração de portfólio. Eu separei umas coisas interessantes aqui para a gente ter uma confecção de um portfólio bacana para a gente poder trabalhar, tá certo? E aí eu vou pedir para o Alex passar um pouco os slides, né? Aqui a gente tem, né, as oficinas juninas, a gente vai passar lá para poder me apresentar melhor com o meu currículo, tá certo? Para que vocês tenham ciência. Hoje nós vamos trabalhar, conforme esse slide aqui, oficinas juninas, elaboração de portfólio, será a nossa atividade. Vamos focar e vai ter umas variaçõezinhas de portfólio. A gente vai dar uma ramificada, tá certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Mozart Freire, tá bom? Eu sou contador de formação, faço pós-graduação em gestão cultural,
né, aqui no estado do Ceará, sou servidor público aqui do município de Pacajus, atualmente estou como diretor financeiro da FECOAJUS, como antes eu já citou aqui, né. Também estou promovendo festival, faço o festival aqui na cidade, o Arraial do Mago Velho, né, sou produtor cultural também, faço projetos, outros tipos de ações, faço coreografia para o meio junino e ainda faço composições, né, e músicas aí para o meio junino também. Então, eu espero que eu possa aqui estar contribuindo com vocês, né? A gente vai ter, como o Anderson falou, um momento de partilha para que a gente possa trocar aqui essas nossas vivências e a gente poder sair daqui para que a gente tome decisões mais assertivas na hora de elaborar um portfólio cultural, seja para poder levar para um comércio, seja para participar de projetos culturais do governo estadual, do governo federal, do próprio município onde vocês vivem, né, onde vocês moram. Então, eu creio que seja a nossa primeira etapa aqui, e aí eu vou pedir para o Alex passar, para a gente já dar um pouquinho, né, do que a gente vai trabalhar hoje, para que vocês tenham ciência de como a gente vai conduzir essa oficina de hoje. E assim, gente, quando vocês quiserem falar algo, não tem um momento específico, mas você levanta a mão, aí eu olho aqui, a gente vai organizando, porque no momento que eu paro, essa contribuição pode ser pertinente naquele momento, né? Então, eu termino o raciocínio, aí eu dou um tempinho para que vocês falem, né? A gente contribui e a gente segue com as contribuições, tudo bem? Tranquilos? Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. E para iniciar, a gente, dentro da nossa concepção de oficina de hoje, nós vamos ter aqui portfólio para empresas e comércios, né? Os conceitos iniciais, algumas etapas e umas cotas que a gente tem que fazer, cotas bronze, prata e ouro. São modelos sucintos para que vocês possam aí estar levando aos comércios e às empresas para ter uma maior facilidade na captação de recursos. Lembrando que a gente não vai falar apenas sobre o portfólio em si, mas como também se comportar diante dessas pessoas, tá certo? Porque não adianta somente ter um portfólio, algo apresentável, se você também não souber como lidar, em qual momento você está, para saber uma melhor adequação na hora de mostrar o seu trabalho, tá certo? Esse é o primeiro momento, elaboração de portfólio para empresas e comércios. Alex, por favor. No segundo momento, nós temos aqui uma elaboração de portfólio para um portfólio de currículo cultural. E aí nós estamos falando tanto para festival, vocês vão ver que tem nuances parecidas. Quando a gente vai pegar o portfólio para a empresa ou para o comércio, vocês também vão ver que a elaboração de um portfólio, o seu currículo cultural, também é super importante, até quando você for participar de outros projetos junto ao poder público e outras atividades que você possa vir aí a estar trabalhando dentro da sua concepção cultural. E a gente vai falar sobre os conceitos iniciais e algumas etapas que vocês têm que seguir durante esse planejamento também. E, por fim, dentro dessas 3 métricas, né, a gente tem para empresas e comércio, a gente tem um portfólio pessoal seu, né, ou do Grupo Junino, ou do festival, ou o portfólio pessoa física para projetos, e também o mini currículo, projetos e captações de recursos. Provavelmente vocês viram nas leis, né, nas leis federais aí, esse pedido de o portfólio apresente os mini currículos das pessoas que vão participar desses programas. Então, vou falar também um pouco sobre isso, sobre esses mini currículos, para na hora da elaboração, vocês não fiquem perdidos também na hora de executar qualquer recurso que vocês tenham aí na intenção de captar para os grupos de vocês, tá bom? E foco na atividade, que aí vocês vão entender lá quando a gente for falar sobre esse mini currículo também, tá certo? Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilos, né? Essa primeira parte aqui é mais de apresentação para a gente saber como é que vai ser trabalhado aí durante esse tempo que a gente for ficar junto aqui nessa atividade da oficina. Pode passar, Alex. E aí, gente, semana passada eu trouxe esse slide, o primeiro slide, ele tem que ser esse sempre, em qualquer atividade que a gente for fazer. E não é diferente na elaboração de portfólio. Semana passada, quando eu falei sobre captação de recurso, a gente falou sobre o planejamento do grupo. E aí, na leitura básica, né, do nosso slide, planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo.
Orçamento é uma avaliação ou cálculo aproximado do custo. O primeiro passo é o diagnóstico. Gente, quando eu falo planejamento de elaboração de um portfólio, quando é que você deve começar a conduzir e elaborar seu portfólio? Afinal de contas, se você quer levar para uma empresa, você não pode deixar para a última hora, estando apenas aí menos de 1 mês e 10 dias para as atividades juninas, né? Você tem que fazer isso com bastante antecedência. Mas, quando eu falar das métricas para vocês, que vocês têm que utilizar no planejamento, vocês vão ver que é uma coisa que vocês têm que estar trabalhando isso lá em outubro, em setembro, assim como a gente começa a orçar. Poxa vida, se para orçar tudo que eu preciso para que eu faça a composição de um grupo junino ou de um festival, eu tenho que começar lá em outubro e pensar sobre isso, da mesma forma a elaboração do nosso portfólio. Só que o que acontece, gente? Quando é que eu começo a elaborar o meu portfólio? Neste momento, agora, no dia de hoje. Quantos aqui, é uma pergunta para fazer uma reflexão, né? Quem quiser ficar à vontade para responder, mas se não, façam essa reflexão. Quantos aqui fizeram alguma atividade cultural na última semana que registraram, que guardaram, que fizeram alguma fotografia, que guardaram alguma filmagem, que deixaram ali algum link de alguma atividade que fizeram? Então, para que você tenha um portfólio de fotografia, de vídeos, ou até do seu histórico, você tem que ter esse acompanhamento, essa linha de ações, para que você, na hora que for escrever o seu portfólio, você tenha ali uma coisa mais plausível, mais concreta, para que você não fique perdido na hora de falar lá com o comerciante, ou com o empresário, ou até mesmo na hora de elaborar um projeto cultural para a entidade pública. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Lá em outubro, novembro, isso referente aos festivais e aos grupos juninos, cada um tem seu tempo, nós sabemos que começa em junho, né? Mas nós temos que ter esse dever de fazer esse acompanhamento diário, seja dos ensaios, seja dos festivais, seja o acompanhamento das fotografias, das elaborações, dos figurinos, das confecções, dos materiais de adereço, ou numa viagem de compra. Gente, tudo isso vai fazer parte da elaboração do seu portfólio. E aí, o primeiro conselho que eu dou a vocês, na hora de elaborar um planejamento como esse, faça essas pastas, né? Dividam essas pastas dentro dos computadores, ou de uma forma que seja acessível para vocês. Eu falo de computadores, porque se você não tiver discriminado lá dentro, uma organização mínima que seja, do que você faz, quando você faz, você vai acabar se perdendo. Então, você não vai ter, e aí vocês pecam muito na atividade. Eu falo isso porque eu também já passei por isso. Eu trouxe aqui uma elaboração de portfólio de 2016 para a gente ver. Antes, porque mais atrasado? Porque a gente pode perceber alguns erros, algumas falhas que têm que ser corrigidas, e aí vocês podem ver se já estão nesse nível ou não, para que a gente possa estar trabalhando, tá certo? Então, no decorrer aqui, planejamento é a primeira palavra aqui que tem que ficar guardada na mente de vocês para que as atividades possam fluir de forma tranquila durante todo esse ano aí que vocês vão trabalhar com o período junino. Ok, gente? Alex, pode passar, né? Mas o que seria um portfólio, né, gente? Portfólio nada mais é que uma demonstração resumida das atividades de um grupo. Eu digo assim, resumida na intenção de você levar para empresas ou levar para comerciantes. Pode ser utilizado para conseguir patrocínio, captar mais clientes, promover seu trabalho ou currículo. Mas, Anjo, por que você está trabalhando com uma forma resumida quando você fala sobre empresas e comerciantes? Vocês há de convir que, normalmente, as pessoas, quando param para escutar a gente sobre o nosso trabalho, principalmente se for comerciante ou empresário, o tempo dele é muito mais limitado do que uma pessoa que você vai falar sobre cultura. Eu posso passar aqui horas com vocês, a gente conversando aqui sobre atividades culturais. Mas se você vai levar o seu trabalho para uma pessoa de uma loja, ou de um comércio, ou de uma empresa, você vai ter que trabalhar com pontos estratégicos para que ele possa lhe ouvir, lhe escutar, receber a sua informação, saber o que você quer e, a partir dali, decidir se ele deve ou não ali estar ajudando vocês, está fomentando aquele trabalho dentro das atividades que vocês almejam. Então, tenham a ideia que essa é uma demonstração das atividades de um profissional ou um grupo.
E quando eu digo profissional, pode ser você, pessoa física. Pode ser o grupo que você está atuando quanto junino, ou daquele seu festival específico. Afinal de contas, conta o que você vai colocar lá e a maneira que você vai trabalhar isso dentro do seu portfólio. Tudo bem? Tranquilos até agora? Então, pode passar, Alex, por favor. A gente tem aqui os formatos de elaboração, né? Você pode levar um formato impresso, que era o mais utilizado, né? Eu acho que em 2016, quando eu fazia esse tipo de trabalho, para mim, né, pessoalmente, dentro do grupo junino que eu trabalhava, 16, 18, a gente imprimia, porque a gente levava lá, gostava que a pessoa desse uma olhada, fosse visualizar todo aquele projeto, então já chegava ali para um comerciante, né, com aquele material impresso, bonito, para que ele pudesse dar uma olhada. Mas hoje a gente vive na era digital. Nada mais justo que a gente consiga transformar e dizer os pontos principais. Ah, Ângelo, eu preciso ter o impresso igual ao digital. É bom que tenha, até porque você primeiro faz o digital para imprimir, não é isso? Mas depois você pode compilar o digital de uma forma que você vai agregar. Ah, eu vou mandar só os pontos específicos. Ah, a empresa X diz que vai participar como cota bronze. Então, eu posso mandar para eles apenas aquele folder, né, ligado à cota bronze. Ou você pode também tentar induzir, mandar as três e mostrar para eles os benefícios, né, que tem a cota prata, a cota ouro, porque aí você compila nas informações mais relevantes para o seu festival. O cara já aceitou ali participar de fomento? Será que tem a necessidade de eu mandar também o histórico do evento? Ah, seria bacana eu mandar o figurino, o cara ver como é que está o meu trabalho e tudo mais. Então, pode mandar algumas músicas. Então, você pode ali elencar uma série de fatores que vai poder agregar valor na hora que você for demonstrar o seu portfólio para uma empresa ou para um comércio aí próximo, né, de onde vocês moram. Ah, por que que em empresas e comércios? A gente pode viver só da captação? Semana passada, nós trabalhamos que captação de recursos apenas do Estado, se a gente não fizer o trabalho de base, se a gente depender dos recursos que vêm do poder público, que são maravilhosos, né, que a gente depende também, mas que não seja apenas a dependência desses recursos. Então, a gente tem que fazer o trabalho de base, e para fazer o trabalho de base, a gente precisa ter um portfólio para correr atrás de outras formas de angariar recursos para os nossos movimentos, não é isso? Então, nessa primeira parte, nesses formatos de elaboração, vocês podem ter o material impresso ou o material digital dentro dessa atividade também. Tranquilos? Se pode passar, Alex, por favor. Então, por onde começar? Aqui eu já dei uma prévia lá, né? Organização dos materiais das atividades realizadas pela pessoa ou grupo coletivo. Quando terminar a oficina de hoje, quando você fizer um diagnóstico, você vai tentar, né? Não, se você não tiver tempo hoje, mas no decorrer dos dias, você vai tentar baixar as fotos, se você já tiver um drive ótimo, né? Os eventos que você realizou, tentar organizar isso dentro de pastas, juntar o ano, o que foi que você fez, quando fez. Ah, Ângela, eu comecei em 2021, o que você tem de 2021? Então, você vai lá elencar, eu fiz oficinas, eu participei de eventos culturais, eu estou fazendo a minha pós-graduação, eu estou colocando ali, vou para o festival. Ah, em 2021 nós participamos de feiras, onde a gente discutiu de debates sobre festivais, nós participamos ali. Então, você vai elencar atividades que você construiu ao longo do tempo. Hoje, até relatando uma coisa que aconteceu comigo, né, eu fui participar de uma seleção e, em determinado momento, se pede as comprovações de atividades que a gente fez. E aí, quando pediram essas comprovações, e tudo bem, eu as tenho, eu fiquei na preocupação de que, e se eu não tivesse pedido aquelas comprovações de realização de uma atividade que eu fiz em determinado período? Aquilo é para pedir ao final, ou uma certidão, uma declaração, que eu participei, que eu fiz algo, que aquilo foi bom, que foi maravilhoso. Então, deixem guardado essas declarações para vocês, para que vocês possam aí estar construindo. Então, a organização, gente, o planejamento é essencial. Sem organização não adianta. Adianta, gente, eu chegar aqui para vocês hoje, vocês chegarem para mim, antes eu estou a fim de montar um projeto. Eu digo, massa, nós vamos escrever ele para o Ceará Junino, top. Me mandei as informações sobre o teu projeto. Aí tu vai dizer assim, vale, não tenho não. E aí, gente, como é que o projetista vai fazer para poder trabalhar em cima de algo que nem vocês têm?
Ah, eu quero fazer um portfólio de fotografia, massa. Pois manda para mim o conteúdo dessa fotografia, para mim montar aqui uma elaboração de um portfólio bacana, que seja a sua cara, que a gente possa aqui dar uma implementada junto ao segmento que você participa. Vale, Ângelo, quer dizer que eu tenho que ter as fotos para poder fazer isso? Só tem que ter as fotos para poder fazer isso. Que eu disse a vocês, fotos, links, declarações, o que você tiver, guarde. E esse é o começo. É o começo da nossa atividade. Por onde começar? Organização, guarda de materiais. Esse é o primeiro passo para que você possa aí estar realizando as suas atividades. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui no chat, né? Ou perguntar aqui, que eu estou à disposição de abrir aqui. Pronto. Bruno, pode ficar à vontade. Você pode ter um poder de fala aí. Boa noite a todos, né? Boa noite, Ângelo, novamente. Estamos aqui mais uma vez, né, nessa oficina. Deixa eu te perguntar, até onde eu sei, né, o currículo, a gente tem que fazer o currículo com base, as informações iniciais têm que partir do ano vigente, né, que você está descendo até o último ano no qual você participou de alguma atividade, por exemplo, né? Por exemplo, eu sou avaliador frequente do CEP ano passado, né? E aí eu coloco o meu currículo de 2023 descendo para baixo, anos anteriores. É uma organização cronológica, né? Para ficar, para quem for visualizar, né? Começar a ver aonde eu estou hoje, da onde eu comecei, né? Até chegar onde eu comecei. No caso do portfólio, que são mais imagens, né? Detalhando, assim, projeto, no caso, essa ordem cronológica também tem que seguir, tem essa mesma ordem que a gente faz, às vezes, no currículo. Olha, no currículo é bem trabalhado que seja, né, de começar ali de 2024, e você vem trazendo, né, suas últimas experiências e trazendo todas as experiências que você já teve, né? Então, se você quiser organizar e colocar de acordo com o que você colocou, fica mais fácil até para o examinador, para quem quer que for olhar o seu portfólio, que ele tenha uma clareza ali nos seus trabalhos, né? Então, se você começou de uma forma, colocou lá 2024, utiliza o mesmo formato também, lá na parte de fotografia, na parte dos links. Até quando eu for trazer para vocês aqui, vocês vão ver que tem alguns, não diria erros, né? Mas tem algumas coisas a serem corrigidas em um portfólio, e aí vocês já ficam mais espertos na hora de fazer esse trabalho, e aí vocês não vão estar criando aí o risco que eu não acho que seja um erro, é mais para ter uma coerência para quem for ver o teu portfólio, entendeu? Para que a pessoa se situe. Pô, ele começou aqui, aí depois bagunçou aqui, eu não entendi, compreende? Então, para ter essa segurança e essa organização, é necessário aí que você comece lá 2024 e faça o mesmo no portfólio, através dos links e deixe tudo nessa mesma pegada, tá certo? Tranquilo? Então, pode passar, Alex, por favor. E aí, na primeira parte do projeto, eu trouxe de um festival, né? O Bruno falou semana passada sobre festivais juninos, e tinha outras pessoas também. Então, você tem que ter uma capa, né? Do seu projeto, do que você quer apresentar ali para aquela pessoa que está com a capacidade de fomentar, né, um valor que seja específico lá para você exercer as suas atividades. Então, nessa capa do projeto, é necessário que você tenha ali a logo, né, institucional do trabalho de vocês, qual é o festival que vocês estão fazendo, ou do grupo junino, se é do grupo junino, vai ter lá o nome da quadrilha, vai estar tudo amparado lá. Aqui eu já coloquei a questão da premiação, para que as pessoas possam saber, né, vai ter R$ 5.000 em prêmios, qual é a data, qual é a cidade. Então, essa parte da capa, você tem que ter organizado lá o nome do projeto, a data do evento, a premiação, faz um layout bacana, para que a pessoa possa ver e você ser sucinto, claro e objetivo. Não precisa enfeitar demais. Ah, Ângelo, aqui pode ter ficado poluído. Aqui foi de 2017, eu acho, ou 16, essa capa desse projeto. Então, aqui é uma falha já, né? Que aqui era para ter o ano também. Então, já pode tá aqui, tá, está poluído, tem muita informação, então você já pode aí estar tentando criar um layout que não seja assim tão poluído para vocês também. Então, é essencial que todo projeto tenha aí a sua capa para poder distinguir certinho o que é que vocês têm que trabalhar, tá certo? Pode passar, por favor?
E aí, por que devemos patrocinar? Ao começar, você tem que induzir aquela pessoa, mas por que você tem que patrocinar o meu projeto? Entendeu? Então, que tem uma justificativa, e nada muito extenso, tem que ser algo sucinto. Afinal de contas, se você vai levar, gente, para um comerciante, aqui não é um parecerista, não é um órgão que vai avaliar todos, ele quer algo que seja rápido, prático, e que ele tenha informação, ele saiba o que é, a não ser que a pessoa diga que tem tempo, mas na experiência vivida, os comerciantes, né, quando a gente vai atrás de mostrar algo de portfólio, eles querem que a coisa aconteça e aconteça de forma rápida, porque eles têm outros afazeres, né? Então, por que devemos patrocinar? Passa, Alex, por favor. Por que devemos patrocinar? Olha só, dentro dessa perspectiva, uma breve leitura, tá bom? É ter uma grande oportunidade de capacitar um público-alvo, conquistando a percepção de responsabilidade sociocultural da marca junto a um público ativo de mais de 1.000 pessoas ao longo do nosso Festival Junina. Olha as métricas que a gente está utilizando aqui, ó. Ele está dizendo que está conquistando a percepção de responsabilidade. Eu estou atribuindo àquela marca para que as pessoas notem, olhem para ela e digam, poxa vida, aquela marca ali, ela trabalha também com o lado cultural. Mas quem observa isso? Eu observo, eu tenho certeza que vocês observam também. Até a gente falou semana passada que quando alguém chega para patrocinar, normalmente a gente leva as pessoas lá para consumir. Afinal de contas, são pessoas que gostam das atividades que a gente executa, né? E para quem não gosta, a gente vai trabalhando para que aquelas pessoas também entendam o quanto é essencial essa atividade que a gente faz cultural, né, junto ao nosso estado e em todo o Brasil, né, porque tem gente de todos os estados aqui. Então, eu estou também jogando aqui na época que tinha um público ativo de 1.000 pessoas ao longo daquele festival. É uma forma dele perceber que não vai ser para ninguém, que não vai existir um público pequeno, vai ter uma galera legal ali que vai estar acompanhando. Então, 1.000 pessoas ao longo do nosso festival. Aí você vai fazer esse estudo. Onde é que você vai fazer? Eu vou fazer numa quadra fechada. Quantas pessoas cabem em média ali, mais ou menos, e tudo mais. Então, você vai aqui mensurar, mais ou menos, até porque você vai conquistar o comerciante. Poxa, mas tantas pessoas vão ver a minha marca naquela atividade? Ótimo. É legal patrocinar esse evento. Então, a organização tem como objetivo fazer com que os patrocinadores transformem a ocasião das apresentações dos grupos juninos de diversas cidades do estado do Ceará como ponto de divulgação de sua marca, dinamizando uma experiência única para o espectador, utilizando de meios digitais e físicos para dar visibilidade e trazer muito mais retorno aos seus negócios e produtos. E aí vai variar, a gente vai mostrar aqui dentro das cotas que vai variar a forma de divulgação. E existe a forma de divulgação na pré-produção, afinal de contas, gente, é muito importante que essas pessoas estejam com vocês, não apenas no dia do evento, mas elas participem assiduamente das atividades do grupo, no sentido de que quem são os apoiadores da cultura desse meu festival, ou quem são os apoiadores da cultura do meu grupo junino. Aquelas pessoas precisam ser valorizadas. Na pré-produção, que é durante o período, né, de 6 meses ali, que vocês estão executando as atividades para a promoção de um festival ou para o grupo junino. Quem são os apoiadores? Aí vocês vão ver que é uma vez por semana, que eu vou jogar nas minhas redes sociais, é uma história, é um feed, né? Então, vocês vão trabalhar isso aí dentro também dessa construção, tá certo? Na produção, no dia do evento, seja um festival, talvez no grupo junino a gente não consiga falar nas apresentações, né? Afinal de contas, a gente vai aí circular. Mas nos festivais é essencial que tenha, né, essa fala, que esteja lá nos meios digitais, se é um telão, se é na fala do apresentador. Então, vocês têm que organizar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E no pós-produção, porque a gente trabalha no pós-produção também. Gente, agradecer é o primordial para quem fomentou as atividades da gente. Então, o agradecer que eu falo, você pode, através das redes sociais, dos apoiadores, criar um momento da última apresentação com eles, cria ali um certificado para que eles possam receber de apoiador da cultura. Isso valoriza demais para quem está fomentando os grupos e os festivais aí durante as nossas apresentações, tá certo? Então, fiquem atentos a essas pequenas particularidades que mudam totalmente a sua credibilidade dentro do município. Não adianta só você chegar, vou fazer isso, isso e aquilo, e aí dentro da concepção você não trabalhar aquilo. No próximo ano, talvez, vocês não estejam mais sendo contemplados por patrocinador X ou Y. Tudo bem? Então,
Pode passar, Alex, por favor. E aí, dentro do portfólio, né, que a gente vai levar para empresas ou comerciantes, tem um breve currículo. Ó. Durante o ano de 2017, aqui eu escrevi, mas não necessariamente precisa ser isso, tá bom? Durante o ano de 2017, aconteceu o primeiro festival do Arraial do Mago Velho, contamos com a presença de 12 quadrilhas, sendo 6 por dia. Em média, tivemos um público de aproximadamente 1.500 pessoas por dia, levando em consideração o número de cadeiras do espaço, rotatividade e lotação do ambiente nos espaços externos do ginásio também. Então, para essa pessoa ver que a sua marca está sendo divulgada, ela precisa que tenha essa atenção na hora de fazer a divulgação. Poxa vida, eu não participei do último ano e teve isso tudo, entende? Nesse breve histórico, você vai falar um pouco sobre os outros anos das atividades que você fez. Se for para comerciante e empresário, ele não vai ter tempo de ler isso tudo. Então, você escreve um pouco e ambientaliza ali com uma fotografia para ele ver o que aconteceu, explica que já teve, que foi bom, que muitas pessoas divulgaram, tiveram retorno, as pessoas começaram a participar lá. Então, esse breve histórico é importantíssimo na hora da elaboração desse portfólio para levar para as empresas e os comerciantes. Tá certo? Pode passar, Alex. E aí, nossa metodologia de execução. Cara, quando você for falar sobre o que vai fazer, você vai ter que colocar dentro de planilhas. Aí você tem, ó, pensa comigo, a capa, aí você tem um breve histórico ali, né, 1, 2 páginas, aí você vai entrar para metodologia de execução. Como é que vai acontecer isso? Ah, o que é que eu vou ter lá? Olha, nós vamos ter apresentador, nós vamos ter um pessoal para logística para atender os grupos, nós vamos ter um local destinado apenas para as barracas com comidas típicas, nós vamos ter lá fora segurança e ambulância, dentro do nosso espaço, nosso evento conta com acessibilidade, e como vai acontecer? Aí você vai explicar lá, durante o primeiro dia nós vamos recepcionar, nós vamos contratar uma equipe, e aí você vai explicar qual a metodologia de execução do seu trabalho durante o seu festival ou durante as suas etapas do grupo junino, aquilo que a gente falou na semana passada. Durante o mês de janeiro vai ser compra de material e contratação do coreógrafo e dos músicos. Durante o período de de fevereiro e março, eu vou estar ali fazendo as atividades de elaboração do momento da rainha, do momento dos noivos, ou de uma entrada. Você precisa criar um cronograma para que a pessoa que vá fomentar, ela entenda o que vai acontecer. E como eu digo sempre, né, tenha credibilidade. O que você disser, o que você procure executar. E se não executar, se você não fizer, explique até para você mesmo, né? Por que não pude executar? Foi o financeiro? Foi a falta do planejamento? O que foi que deu errado dentro desse planejamento? As pessoas querem ver. Então, você tem uma capa chamativa lá, você vai ter o breve histórico, você tem uma metodologia de execução. Passa, Alex, por favor. E aí, no próximo momento, olha só, programação, você vai colocar lá para ele, contendo 10 grupos, sendo alguns dos maiores do estado. Você não tem como saber ainda, né? Porque as planilhas já saem próximo ali, mas você vai tentar fomentar que aqueles grupos, né, venham para o seu festival, né? E cada um com cerca de 100 a 120 pessoas por grupo. Nosso festival tem capacidade de fazer a sua marca ser percebida e engajada em diversas frentes, tanto virtuais quanto presencialmente. Pode passar, Alex. E aí, depois que você fizer aquela metodologia, nós estamos induzindo o nosso fomentador a querer estar perto do nosso grupo também, né? A gente passou pelas etapas, passamos pela metodologia como a forma que deve ser trabalhado o seu planejamento de execução do início até o fim, e agora a gente tem que lançar isso dentro de uma planilha financeira. Lembra que semana passada nós falamos sobre como elaborar essa planilha? Pronto. Você precisa demonstrar essa planilha para N pessoas, gente. As planilhas, elas existem, elas precisam ser trabalhadas, né? Tanto para as quadrilhas quanto para os festivais. Quando eu falo sobre as quadrilhas, você vai ter lá a métrica, né? Na 4ª página do seu portfólio, está lá, a atividade, o que é que vai ser? É o coreógrafo, é a costura, é o regional, é a compra de figurinos? Qual a quantidade disso? Qual o valor? Para que ele possa entender o quanto o valor dele, às vezes, né, você pede ali 300, 500, poxa vida, os meninos vão gastar aí 60 mil reais, e eu estou aqui ofertando 300, né, será que eu consigo ajudar? Mas, cara, tem esse gasto todo, e até para que as pessoas entendam, dentro desse processo, o quanto é o custo
que a gente tem para elaborar um grupo junino, né, na atualidade. Eu tentei trazer aqui, eu sei que não é só isso, né, alguns valores aí, um coreógrafo de 5 mil, com certeza é mais, né, costura R$ 400, 8 mil, um regional de 20 mil, e compra de figurinos, né, isso é da parte da indumentária dos tecidos, né, R$ 12 mil aí, para que a gente possa fazer. Você vai apresentar isso para ele, para que ele possa dizer, poxa, a gente tem como trabalhar, e aí eu falei das metas, semana passada, financeira, né? Aquele patrocinador, você quer que ele seja de quê? Não peguem dinheiro só por pegar. Quando você for, vá com um objetivo específico. Olha só, para essas marcas aqui, para essas atividades, eu já tenho um fornecedor X, Y, Z, etc. Procurem ter sempre a razão de existir aquele fornecedor. Olhe, vamos fomentar com a gente a costura do nosso figurino, ou o regional, o nosso grupo, você está vendo aqui que é um valor alto, de 20 mil, então essa parcela desse recurso vai ser pago para fazer essa atividade. É claro que modificações acontecem, o plano de trabalho muda, e aí você justifica, né, até, não com uma prestação de conta bem elaborada, mas olha, eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo, deu certo nisso, não deu certo naquilo. As pessoas gostam de ouvir sobre aquilo que elas ajudaram, afinal de contas, elas estão ajudando vocês a alcançarem aquele objetivo. Essa é a planilha das quadrilhas, né? A gente vai agora para a planilha dos festivais, para que vocês também fiquem atentos. Nos festivais, é a mesma métrica que vocês têm que utilizar. Vocês vão trabalhar com as camisas, se alguém quiser confecção de banner também, tem a... Só que aqui os valores, gente, eu acho que na hora que eu coloquei aqui, eu não reajustei, peço perdão, tá certo? Peço perdão aqui nos valores, não reajustei. Os valores, claro que não existe, né? Camisa R$ 5.000. Mas aqui você vai colocar as quantidades. Né? Ah, é 30 camisas a R$ 30, então você vai gastar ali cerca de R$ 900 para poder fazer o valor final ali daquelas camisas, né? A confecção de banner, assim, a alocação de som aqui na minha cidade, ela gira em torno do dia, né? De R$ 800, um som de médio porte ali, que dá para poder... médio porte, assim, no sentido que dá para poder colocar ali uns 8 músicos sem dar nenhum problema, com um regional ali, com 8 músicos, super tranquilo. Então, para 2 dias de festivais, a gente teria ali cerca de R$ 1.600, né? A gente teria a taxa da federação, também para ser pago, porque aí você vem os jurados, né, vai colocar, vai ficar tudo organizadinho, já tem uma métrica pronta, já está tudo formalizado direitinho, para dar esse suporte também, para que você tenha ali mais um amparo administrativo e seu festival seja mais seguro. Aconselho a todo mundo, né, a fazer suas filiações, para que a coisa possa ser produzida de forma mais tranquila e mais leve na hora que vocês estiverem executando. Vocês entenderam, gente, essas necessidades das planilhas? Ó, começamos com uma capa, a justificativa do porquê que a pessoa tem um breve histórico e agora para as planilhas. E aí o cara vai perguntar, beleza, Ângelo, e como é que eu posso te ajudar? Quais as formas que eu tenho de entrar dentro dessas atividades? Como é que eu posso estar trabalhando isso com vocês, né? Pode passar, Alex, por favor. E aí você vai expor. Eu trouxe aqui uma forma, né, que a gente tem, que é o investimento bronze, o investimento prata, o investimento ouro, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, eu trouxe para vocês aqui investimento bronze de R$ 300. Ângelo, precisa ser R$ 300? Não, precisa ser mais se vocês tiverem o controle e a propriedade na hora de falar. Nós estamos falando aqui de um plano que eu trouxe para vocês de 2016. Então, naquela época, talvez R$ 300 nem fosse esse valor todos, quanto mais hoje, né, dentro dos aumentos das taxas aí que a gente paga em cima da compra ou de pagamento de serviço que a gente tenha que fazer. Mas, você trazendo um investimento bronze a R$ 300, você daria em contrapartida o que para ele? Você ia chegar e dizer, poxa, eu tenho uma exposição da sua marca 2 vezes na semana em redes sociais. É através dos stories? Pede ali para o grupo compartilhar. Olha, essa galera faz cultura no nosso município. Vamos valorizar? Tem 32 açaí, mas aquele açaí ali, ele ajuda nas nossas atividades culturais. Exposição de 10 segundos da marca no painel de LED do nosso festival. É fato que durante o festival, você precisa expor essas pessoas durante um tempo. Até porque se ela for visualizar lá, é legal você ver a sua marca, né? Imagina aí, você tá curtindo lá o festival, todo mundo tranquilo lá, e aí você vê a sua marca sendo exposta para 1.000, 1.500 pessoas, com certeza valoriza o teu festival, valoriza nas
quadrilhas, né, a gente vai vir esses investimentos aí também nas redes sociais, vai vir nas camisas, é uma forma de divulgação também. No festival inicial, como é que a gente pode fazer isso, né? Nós vamos fazer um festival de apresentação na nossa cidade, que é aquele festival inicial com venda de barraquinha, para as pessoas, que a gente chama de estreia, né? Então, expõe a marca da pessoa que também está junto de vocês, através de um banner. Eu coloco o telão, porque já tem um visual, fica lá um tempo, muda, né? Mas se você não tiver condições de ter um telão e for mais fácil, né, ter o banner, você pode ali, poder colocar, ou então expondo através das chamadas dos apresentadores, né? Agradecimentos em peças institucionais em audiovisual. Você pode fazer também os agradecimentos em peças institucionais. Olha, estamos aqui agradecendo a todos os patrocinadores. Solta nas redes sociais, fala com eles, marca eles lá nos stories ou no feed. Agradeço pelo ano de 2024. Nós ficamos muito felizes em ter vocês durante esse ano. Obrigado por apoiar a cultura, porque a gente sabe o quanto é difícil ter os apoiadores. Então, ficamos gratos, peço que ano que vem vocês estejam conosco, o trabalho de vocês faz total diferença, não só para que esse grupo para que esse grupo saia, mas como também para que a gente possa aí estar mudando a vida das pessoas, o quanto isso é relevante, social, a responsabilidade social, cultural que a gente tem é imensa dentro das atividades aí do nosso município, tá certo? A gente muda muito a vida das pessoas. Então, agradecimento em peças institucionais em audiovisual. Marca exposta em panfleto de divulgação. Nessa época ainda se utilizava, né, um pouco dos panfletos. Eu creio que hoje seria um custo, né, a mais. A panfletagem aí pode ser trocada por um QR Code, pode ser trocada aí por exposição da marca nas redes sociais, como a gente já viu aqui. Pode passar, meu amigo. Então, olha só, no investimento prata, você aumenta um pouco o valor e você solta um pouco mais de ofertas, né? Você solta um pouco mais de atividades extras para os comerciantes. Vocês viram que a exposição da marca era 2 vezes na semana, agora já passou a ser 3. Olha, o meu Instagram lá, do meu grupo, tem 10 mil pessoas. Então, normalmente a visualização, a gente sabe que não é isso, né? Que 10 mil pessoas vão visualizar uma história da gente, mas botando uma faixa ali que não sejam vamos dizer assim, comprados, né, que você tenha adquirido através de uma compra, você tenha 10 mil seguidores de fato, numa faixa ali de 10%, 5%, então 500 pessoas, 700 pessoas vão olhar aquele story 3 vezes durante a semana, vão fazer com que aquela pessoa tenha ali aquele discernimento sobre quem está fomentando cultura dentro do município. Então, algumas coisas vão ficar iguais e outras vocês vão dar um pouco mais de atribuições para quem for ofertando um pouco mais de valor dentro dessas atividades. Exposição de 10 segundos da marca no painel de LED do nosso festival, vocês viram aqui que ficou igual. Divulgação em entrevistas, reportagens e especiais. Vou dar entrevista... vocês viram que a primeira não tinha, agora já tem divulgação de entrevista, vou dar entrevista na TV. Poxa, queria agradecer ao patrocinador X ou Y, que está fomentando ali o nosso grupo, então gostaria aqui de parabenizá-lo, que continue assim. E aí você faz em entrevistas, reportagens especiais. Exposição da marca em peças institucionais igual a outra. Afinal de contas, você tem que ter tudo que tem dentro da bronze para fazer a prata, né? Logomarca exposta em banner em nossa arena de apresentações. Exposição de marca nos panfletos de divulgação, e olha só, no prata já dá direito à exposição de marca em nossa camisa temática. A gente coloca, né, o costume de se colocar os patrocinadores nas costas da camisa, então aqui no investimento prata já daria esse direito. A ideia, gente, que sempre que vocês comentar, vai acrescentando algo aí para poder facilitar o entendimento e melhorar a apresentação de vocês para os comerciantes e empresários também. Pode passar. E a gente tem o maravilhoso, o investimento ouro. E aí, no investimento ouro, a exposição de marca 3 vezes na semana nas redes sociais, igual ao prata. O que ele vai trazer a mais? A exposição de 15 segundos da marca do painel de LED do nosso festival. Precisa ser apenas 15 segundos? Eu digo 15 porque ali você tem uma rotatividade, para não ficar muito maçante, entendeu? Porque
Quando a pessoa está vendo ali, enquanto não começa o festival, ou a mudança de um grupo para outro, durante aquele período de apresentação, aquele momento que você vai ficar ali disperso, conversando, e sempre vai passando. Em algum momento, tenha certeza que alguém vai tocar no assunto. Então, aquele pouco tempo a mais que você vai ter de exposição dessa marca no telão, com certeza a visualização é muito maior, mas que não seja muito elevada para não ficar maçante você, só aparece de fulano, cicrano, depende da cota, mas aí você cria um ciclo ali para que as coisas fiquem rodando e você tenha uma melhor visibilidade. Da mesma forma, divulgação em entrevistas, reportagem e especiais. Exposição exclusiva da marca em peças institucionais de audiovisual. Eu vou fazer um projeto de legendagem no final e lá vai ter uma atividade exclusiva para a marca em peças institucionais. Então, exposição da marca logomarca exposta em banner no nosso festival, exposição da nos panfletos de divulgação, exposição da marca em nossa camisa temática e produção de peça publicitária exclusiva. Aqui você vai trabalhar uma peça publicitária exclusiva no investimento ouro. Então, tentem adequar essa atividade e sempre dar esse engrandecimento. Ângelo, precisa ser só o que tem aqui? É claro que não, a mente de vocês é super criativa. Semana passada eu fiquei maravilhado com a ideia dos espetinhos em frente ao estádio, né, que deve ser uma prática muito bacana. Então, tenham essa liberdade criativa que eu sei que a gente tem, né, para que vocês possam aí estar trabalhando uma melhor forma e atividade para vocês, tá bom? Então, as técnicas para uma melhor abordagem. Primeiro, seja organizado, né? Você tem que ser organizado dentro da atividade que você está se propondo a fazer. 2, construa um planejamento completo e melhor, gente, possível. Não digam que vão fazer além das capacidades de vocês, principalmente quando vocês vão falar sobre cotas, se vocês não têm condição de almejar. Nos projetos culturais, e quando a gente pega algum projeto para poder ajudar na construção, as pessoas querem colocar coisas infinitas para um valor que ele não vai comportar aquilo que você deseja. Ângela, eu vou colocar um navio dentro de quadra e meu orçamento ali está em torno de 10 mil para pagar tudo que eu tenho. Então, sejam coerentes na elaboração das atividades de vocês, porque se você está mostrando isso para um comerciante ou para um empresário, e ele é comerciante, empresário de fato, que ele é empreendedor, ele entende sobre valor e ele vai saber que aquilo ali não está dentro do planejado, não está coerente com a sua realidade. Apresente essas atividades com clareza e objetividade. Olha, vai ser dessa forma, nós temos isso, vamos fazer assim, isso vai acontecer dessa forma até chegarmos nesse objetivo. Evite brincadeiras enquanto demonstra seu portfólio. Eu sei que às vezes a gente vai apresentar com pessoas que são nossos amigos, mas construa em você essa atividade de mudar o time nesse momento. Muda o time, não é para ficar sério, você pode falar com tranquilidade, dá o espaço necessário ali para falar sobre o portfólio em si, que é exatamente para que a pessoa sinta, poxa, ele é sério, ele não é o meu amigo, mas aqui ele entrou com outra entonação, com outra atividade. Então, evite brincadeiras, né, enquanto demonstra seu portfólio, mesmo sendo um amigo seu, capriche nas contrapartidas, principalmente quando for falar sobre o que ele vai ter de benefício, e, por final, né, isso tem que ser o primordial, seja honesto com a pessoa, com o que você vai executar, e faça aquilo que você disse que foi fazer, que você disse para ele que ia fazer. Seja honesto com você, com a outra pessoa, isso é o primordial dentro das atividades, para que você possa, aí, no final, ficar tranquilos e felizes. Tá certo? E aí, gente, as experiências de vocês? O Bruno já falou aqui, alguém mais quer dar uma contribuição sobre algum momento, algum momento que vocês ficaram ali, que participaram de uma forma de pedir um valor, ou se contactaram com algum vereador, com algum prefeito? Boa noite a todos. Contar um acontecimento que tive certa vez com a quadrilha infantil que eu tenho. Eu estava fazendo o festival só das quadrilhas da comunidade mesmo. E tinha feito toda uma planilhazinha de custos e tinha passado para algumas pessoas para que elas pudessem, dentro do possível, contribuir. Aí teve um que disse que não, eu vou contribuir com metade. Tá certo.
A gente confia desconfiando, né? O cara chegou com essa metade do dinheiro na hora do evento. Cara, é pesado isso. Se a gente fica esperando, a gente não faz nada muitas vezes. Eu queria só dividir mesmo esse caso com vocês. Lendo, são muitas atividades que a gente passa em muitas formas diferentes, né, de abordagem, de forma de interação, quando a gente vai pedir algo, né. Então, passando aqui, ó, para a segunda parte, portfólio, currículo cultural. A vida dentro do meio cultural e profissional precisa ser registrada para iniciar a confecção de um portfólio. Esse talvez seja o maior problema de todos que iniciam suas atividades e querem participar de projetos e atividades culturais. É aquilo que a gente falou lá no início. Agora a gente vai falar sobre o currículo cultural pessoal. E aí, depois que eu fizer a explanação sobre o currículo cultural pessoal, eu vou trazer um que eu fiz, né, para a minha pessoa, com alguns erros, com algumas atividades aí que foram feitas, para que vocês tenham aí a noção de como vocês podem estar elaborando esse currículo cultural, tá certo? Pode passar, Alex. Olha só, as etapas. Você vai ter uma identificação de quem você é, você vai ter lá uma breve descrição dessas atividades que você já fez, ou se for para um portfólio que você vai mandar para um edital público de participação, né, como os editais Ceará Junino, aqui no estado do Ceará, você vai ter que elaborar ali uma composição do que você já fez, né? As atividades profissionais, que aí você vai elencar. Hoje você tem que colocar o que é que você faz na vida profissional, não é só na vida cultural. Mas você também vai ter que colocar, e é claro e é óbvio, né, que você vai ter que colocar atividades profissionais ligadas à cultura, atividades que você executa dentro da parte cultural. Vou fechar aqui. Pronto. Atividades culturais, você vai ter que colocar também os links dos vídeos e das atividades e as fotografias com identificação da atividade e ano. Aquilo que o Bruno estava conversando, que ele falou, né? Sobre as datas, sobre tudo aquilo que aconteceu. E aí, para ficar um pouco mais claro, dentro dessa elaboração, eu vou pedir para o Alex. Alex, coloca lá, por favor, tira um pouco essa apresentação e coloca aquele currículo cultural que eu te pedi, é só para a gente passar um pouco para os meninos entenderem. Nem tudo lá está coerente, né, um currículo cultural, mas aí vocês ficam aí cientes, né, de como mais ou menos ter aí foi feito no PowerPoint mesmo, não foi criado através de design gráfico, mas Ângela, é necessário que tenha um design gráfico? Sim, eu mesmo que fiz, na cara e na coragem, e às vezes a gente precisa botar um pouquinho a mão na massa. Isso já tem um tempo. Então, para que não fique aquela coisa só da escrita no Word, crie um design legal para quando você for mostrar esse currículo cultural e se for fazer parte para as suas atividades. Então, começo aqui, eu escolhi a identificação. Ó. Você vai colocar aqui a sua nacionalidade, você vai colocar natural de onde, o endereço, os dados básicos do seu portfólio, do seu currículo cultural que você vai apresentar a alguém que vai visualizar, tá certo? Pode passar. A sua formação acadêmica. Aqui é só um breve sobre a formação acadêmica. Ensino superior em Ciências Contábeis, pela Faculdade Lourenço Filho. Aí, cursando especialização em Gestão Cultural. Pode passar, Alex. E aí, aqui vem a experiência profissional. Tudo que já foi feito, claro que se não der para colocar tudo, você vai compilar em 1 a 2 folhas no máximo, você vai colocar o que você já fez dentro da experiência profissional. Até porque, gente, quando você vai linkar a atividade profissional, alguns de nós têm uma paixão enorme pela cultura, mas não trabalham em nada que seja cultural. É claro que eu creio que, pelo menos, pesa muito. Eu não penalizo uma pessoa que não tem, porque é normal. A pessoa é advogado, mas ela não trabalha no meu, mas ela faz cultura. E não tem nada de mal nisso. Mas uma pessoa que também tem experiência profissional dentro da área cultural, quando eu falo de trabalhar dentro de algum equipamento cultural, ou dentro de uma secretaria de cultura, aquilo valoriza o trabalho do profissional, entende? Então, a tua experiência pessoal, o cara é educador, o cara é professor. Poxa, mas ele não é professor ligado, mas ele é professor, então ele tem uma didática, ele tem uma coordenação. O parecerista, a pessoa que vai pegar o teu projeto e o teu currículo cultural, ele vai saber que você também é uma pessoa instruída, que você tem toda essa concepção artística. Antes,
Precisa se prender somente a isso? Não, gente, claro que não. Aqui é uma forma de agregar, até porque a gente conhece milhares de artistas que não têm a experiência, e não têm experiências profissionais, como tem aqui, mas eles não precisam, porque o fazer cultural deles é abrangente demais, tá certo? Pode passar. Aqui outra página, né, de experiência profissional também, aqui vai ficar um pouco aí na experiência profissional, pode passar. E aqui vem a breve descrição, você vai falar um pouco sobre você. Aqui eu aconselho que você diga quando foi que você começou, de que forma começou, como foi que foi a sua entrada dentro do segmento que você atua, se não é um segmento em si, mas como foi a tua chegada dentro da ramificação cultural, que você está ali atuando. Então, a breve descrição, ela vai trazer da mesma forma que foi lá no portfólio para as empresas e comércio, um pouco sobre o que você, ou como você chegou e como você trabalha. Para projetos ligados a poder público, eu aconselho que essa breve descrição seja apenas descrição, que aí você realmente diga o que você faz, o que você fale sobre você, não importa se der 2, 3, 4 páginas, apesar de ser, você tem que ser objetivo, não pode ficar lá enrolando. Se você tiver atividade para demonstrar, demonstre essa atividade através da descrição e o que foi que você já fez nessa vida cultural, tá certo? Eu acho que a próxima também é a descrição. Coloquem as fotos. Pronto, eu botei a descrição aqui dos meus trabalhos que eu realizei juntamente com a Secretaria de Cultura, que é onde eu trabalho. E aí eu coloquei lá que eu participei já de eventos de Semana do Município, de Natal, ou que participei de 7 de setembro. Então, eu comprovo isso através das minhas redes sociais, que as pessoas estão lá. Posso jogar também essas atividades lá no meu mapa cultural, como produtor de evento, como elaborado, como coordenador de projetos culturais. Isso tudo vai valorizar lá na minha apresentação como produtor cultural também. Pensa o quanto é rico quando eu te falo assim, Bruno, eu comecei minha atividade cultural em escola, e aí, somente em 2016 e 2006, comecei a atuar como coordenador, coreógrafo, e aí fui passando, entrei na Secretaria de Cultura, onde cuidei da parte pedagógica de coordenação dos cursos. Quando adentrei na minha vida pedagógica, trabalhando na escola X ou Y, ou não precisa nem citar, às vezes, quando eu trabalhei na escola, a partir dali eu comecei a trabalhar com projetos de dança e arte educadora dentro da escola também. É claro que isso também vai enriquecer o teu portfólio, porque você está atrelando a tua vida profissional à vida cultural também. As pessoas tendem a achar que essas coisas não são intercaladas, e só são. Afinal de contas, tem tanta atividade que a gente faz, quanto atividade cultural que elas estão ali juntas. Então, fique à vontade, quando você for escrever na breve descrição, que durante a sua trajetória, a sua atividade profissional, você também exerceu atividades culturais dentro da sua parte profissional que você está atuando. Eu creio que isso aí valoriza demais o seu portfólio. Que era sobre as fotografias. É uma forma de você justificar, não, comprovar aquilo que você fez. O ideal é que você coloque, tem os links de algumas apresentações X ou Y, e também tem lá nas fotos com essa descrição. Aqui eu coloquei bem breve, montei aqui bem rápido, só para que vocês tivessem a noção de como, mais ou menos, teria que ser feito as etapas, né? Identificação, descrição, passa para a próxima, Alex, que aqui a gente já foi da descrição. Aí a gente vai ter a experiência cultural. Lá em cima eu coloquei a experiência profissional. O que foi que eu já fiz no meio, na breve descrição, eu fiz um compilado ali de tudo. Coloquei como eu atuei no profissional e no cultural. Aí eu coloquei de forma taxativa o que eu fiz na vida profissional, mesmo sem ter a ver com a atividade cultural. Agente administrativo, e foi isso, e fiz isso, fui coordenador, cheguei na secretaria, trabalhei no IBGE, aí a pessoa vai ver, pô, esse cara... Ele rodou na parte administrativa, agora está também sabendo sobre orçamento e agora também está sabendo sobre outras atividades. Então, na experiência cultural que eu coloquei aqui, ó, tem todos os anos e quais atividades eu realizei naquele período. Em 98, quando eu comecei, eu era só brincante, tinha 13 anos, aí começou as minhas atividades. E aí, em 2006, deixei de ser brincante, passei a ser coreógrafo. 2007, fui marcador. 2008, foi para noivo, foi cantor de regional. E aí você vai especificando tudo aquilo que você foi fazendo ao longo de sua trajetória. Ângelo
Quer dizer que eu tenho que ter comprovações, por isso que eu digo para que você guarde esse material e que você não fique perdido na hora de fazer o seu portfólio. Afinal de contas, é uma experiência cultural vasta, todos vocês têm, é necessário que vocês tenham ali organizado esse conteúdo em pastas, para na hora de fazer a comprovação, como a gente estava falando agora há pouco, fique tudo mais tranquilo. Se tu puder passar, Alex, a experiência cultural, aí vem os links das produções, 2024, 2022, aí vem 2018, 2016, da forma lá que a gente tinha conversado, colocou lá o último trabalho, qual foi? Aí produção, coreografia e direção, lá no exemplo da Avenida Cearense, que foi onde eu trabalhei ano passado, como prestador de serviço. Aí produção 2023 e 2022, né? Tem 24 aí, mas é 23. 23 e 22. E aí, produção, co-direção no especial. Aqui foi uma produção audiovisual que a gente fez falando sobre os 2 anos da quadrilha aqui no município. Nós fizemos um trabalho de audiovisual contando sobre a história do grupo. Então, tem lá no Facebook, a pessoa vai poder acessar o link e ver, é mais uma forma da gente, alguém tá olhando o nosso trabalho e por onde a gente andou nessas vivências também. 2016, tem ainda lá Arraial do Mago Velho, quando eu era presidente, quando fazia outras atividades, lá em atividades que eram mais distantes aí, no meio junino, como presidente, diretor e coreógrafo de grupo junino lá, nessas atividades. Tudo está nos links. Você vai especificar aquilo que você fez, que é uma forma da pessoa estar ali observando se de fato você fez ou não. Por que às vezes eu coloquei uma foto lá da rede social? Ali eu estou comprovando que eu fiz. Poderia colocar lá o link também? Agora, seja honesto quando você for colocar. Eu sou um brincante, provavelmente você talvez não me veja. E aí, por isso que tem o portfólio ainda do mapa cultural e o portfólio de fotografia, que é esse que vocês estão vendo aqui. Poxa, gente, quer dizer que tem um link lá de 2007, talvez a pessoa não me encontre lá em 2007. Mas aqui ele vai ver a minha roupa aqui, eu de laranja aqui, ó, fazendo atividade de dança, e a pessoa vai, dentro do vídeo lá também, eu fui brincante, marcador e coreógrafo, e aí você vai ter essa observação lá, não vejo nenhum problema, se você for honesto, claro que todos são, de colocar lá o que de fato você fez. Quando eu coloquei lá nos links, você pode ver, eu não sou brincante mais, né, não sou brincante mais, e lá, estava lá como direção, coreografia, e as atividades que eu exerci naquele grupo. Poxa, Ângela, aí tu bota de algum ensaio as fotografias, claro que eu boto de ensaios, boto de coordenação no dia, para as pessoas verem lá eu falando com o pessoal, e aí vocês também podem criar essas peças, gente, tipo assim, antes da estreia da quadrilha, aquele momento em que o coreógrafo vai falar com o grupo, deixa registrado, filma lá para um momento, até porque todo mundo gosta, guarda aquilo ali, né, os principais momentos que eu fico até brincando com todo mundo, né, acontece mais no making of, que é os bastidores. As apresentações são legais, a gente fica vendo, mas quando a gente vê uma atividade que aconteceu dentro da produção do meio junino, a gente fica tão feliz, aquilo também foi uma atividade de elaboração de adereço cênico, aquilo tudo pode ser registrado, só que a gente não tem o costume de fazer aquilo para que possa ser registrado. Uma vez, uma pessoa pediu para me elaborar um projeto, e ela fazia de audiovisual, né? E ela me mandou uma foto segurando um drone, dentro da atividade lá que fazia, dentro do audiovisual. Gente, era só as mãos, um exemplo, era só as mãos e o drone, eu só conseguia ver as mãos e o drone. Vocês acham? Fica como comprovação, uma fotografia que eu colocar com as mãos e um drone? Pensa comigo. Pode ser qualquer pessoa, a pessoa que está ali segurando aquele drone e aquelas mãos. Então, quando for fazer qualquer tipo de registro para você, procura bater aquela foto onde você esteja enquadrado dentro, ou daquele vídeo institucional que você esteja ali dentro daquela atividade. Quando vocês vão mostrar os temas, tem todo aquele momento de suspense para os brincantes, para que eles possam ali tá intertidos, acompanhando. Então, filma aquele momento que você vai explicar sobre a atividade, ou sobre a atividade que você está executando. Aquilo pode e deve ser trabalhado como comprovação de atividades que você fez. É claro que você vai mostrar o trabalho executado, não adianta de nada. Eu fiz a coreografia do grupo X. Saiu? Tem alguma comprovação, pelo menos do link daquele grupo sendo executado? Mas não impede que eu tenha executado. Mas
fica mais redondo se você tiver um dos ensaios, está lá a apresentação e, consequentemente, das apresentações depois desses resultados. Tá dando, gente, para entender? Aí, nesse momento aqui, ó, eu já trago mais fotografias muito antigas aqui, 2007, que eu ainda tinha algumas aguardadas, perdi outras, infelizmente. Pode passar. Nesse caso, a declaração, ela serve? Serve, a declaração é muito utilizada, as pessoas pegam lá para dizer que o grupo existe há tanto tempo, inclusive algumas declarações são realizadas pelo poder público ou pelas entidades, né, às quais a gente se filia. Então, elas têm essa prerrogativa de fazer essas declarações e enviar para que você possa estar ali comprovando, afinal de contas, é uma instituição, ela está comprovando que você, de fato, fez aquela atividade. É super correto. O bom é que você não se alimente disso, afinal de contas, somente disso, né? É bom que a declaração ela sirva como um complementar de suas atividades dentro da elaboração do portfólio e não que ela seja ali o salvador de tudo que você for fazer. Isso não anula o fato de que você tenha que ter, né, aquela questão de guardar tudo que você faz. Pode passar, Alex. E aí, teatro, pode passar devagarzinho, Alex, uns 5 segundos para cada um nessa parte aqui, tá tranquilo, tá bom? Aí o teatro aqui, aí foi o festival do Arraial do Mago Velho que a gente fez em 2017, o primeiro, se eu não me engano, já faz tanto tempo. Promotor de festival, aqui, dei aqui uma bagunçadinha aqui, algumas fotos do festival, falando um pouco mais do que foi, já coloquei os links, agora as fotos. E aí, mais festivais, ó, promotor, isso já foi de outro ano, com os grupos, ó, aqui foi em estreia, festival de estreia, aqui já de festival de quadrilha mesmo, aqui de presidente e coordenador geral, aqui em alguns arraiais que a gente participou em 2016 e em 2018, para que as pessoas fiquem cientes como comprovação, alguns ensaios de grupo, alguns específicos com uma galera apenas, ou então outro com a rainha, com o grupão, fotos com todo mundo. Com o regional, alguns momentos com eles. Aqui em cima é uma foto antiga, eu coloquei até aqui a gente na hora do lanche lá, o pessoal indo pegar os lanches com todo mundo, alguns ensaios de regional aqui embaixo também. Cordão carnavalesco, atividades que você faz além do junino, para que você também saiba que você faz outras atividades, tá certo? Agora sim, um ponto importante que vocês têm que ter. Eu estou elaborando o meu projeto para o carnaval. Gente, deem mais ênfase nas atividades que vocês fizeram para o carnaval. Porque de nada adianta, o meu portfólio, o que foi que você já fez na área? Na área cultural? Massa, tu fez um bocado de coisa. Show de bola. Mas tenta dar ênfase àquele edital que tu está participando. Afinal de contas, se é para o meio junino, valoriza o que tu fez no meio junino. Porque quando tu deixa mais compilado e deixa lá, esse cara aqui vive a vida todinha fazendo atividades dentro do carnaval. Vixe, ele tem 1 ano aqui que ele fez atividade junina. O teu currículo cultural deixa de ser bom? Não. Mas, assim, ele é adequado o suficiente para que ele possa estar concorrendo? A nota dele, como vai ficar? Isso pode gerar uma dúvida na cabeça do parecerista, entendeu? Então, evitem essas dúvidas. Se você vai participar de uma atividade X, coloque sobre aquilo, fale sobre aquilo, tente esclarecer mais sobre aquilo, para que ele fique, essa pessoa tem experiência naquilo que ela está dizendo e faz, tá certo? Pode passar. Aí aqui algumas de brincantes, em 2019, na Cheira de Terra de Horizonte. Aí teve outras atividades ainda. Eu acho que a próxima aí pode passar, Alex, por favor. Júnior Cearense, aqui de coreógrafo e compositor, de 2022, algumas atividades. E em 2023 também, algumas fotos também de algumas atividades realizadas dentro desse percurso. 2023, aqui eu coloquei até uma que eu estava... Faltou um dançarino e eu estava junto, ajudando lá dentro dessa atividade para que as coisas pudessem aí fluir. Diretor financeiro da FECOAJUST, pode passar também aqui já. Compositor, coloquei aqui algumas músicas que já foi feito, que se eu digo lá, composição, posso colocar até o link de algum vídeo no YouTube que tenha as pessoas cantando essas músicas também, para poder agregar valor, e aqui o obrigado do portfólio, né? Tu volta lá para outra apresentação, Alex, que a gente tá nessa parte aqui da elaboração do currículo cultural, do projeto cultural do currículo. Então, gente, a gente tem que ter esse zelo e esse aparato com as nossas atividades para que as coisas possam fluir mais tranquilamente. Então, a gente vê as etapas, ó. Identificação,
breve descrição, atividades profissionais ligados à cultura, os links dos vídeos das atividades, fotografia com identificação da atividade e o ano. Eu creio que fique aí. Ângela, é completo? Não, só quem vai dizer se está completo ou não são vocês dentro do íntimo de vocês, se as atividades estão ali, estão todas direitinho. Agora, eu aconselho que faça isso com antecedência, até porque quando você vai pedir para um design fazer essa atividade no seu portfólio, pode ser que ele demore um tempo, existe um custo para ser feito isso, a não ser que vocês tenham propriedade em executar. Aí, massa, tranquilo. Mas se não tiver, tenham cuidado na hora de fazer essa elaboração e fazer com antecedência, até porque a pessoa que vai pegar, ela precisa de tempo para executar também. E o projetista, quando for fazer o projeto que for encaminhar para algum órgão público, ele precisa disso aqui realizado. Ele vai te dizer assim, ó, me manda aí teu portfólio cultural. Aí tu vai ficar assim, vale, e aí? E aí? Como é que é? Entende? Então, é necessário que vocês se antecipem nessas atividades para quando for mandar os projetos culturais, vocês já tenham aí tudo mais embasado. Tudo bem? Pode passar, meu amigo. Gente, entendido sobre o currículo cultural, a gente passou sobre o portfólio de empresas e comércio, e a gente falou também um pouco sobre o portfólio cultural pessoal de cada pessoa. E aí, tudo tranquilo até agora? Se tiver alguma dúvida, ou, eu achei que isso aqui, não, divergência é maravilhoso, até porque vocês podem ter um ponto de vista diferente, no qual vai agregar valor para mim e para todo mundo que está junto aqui nessa sala. Então, quando a gente, isso aqui eu acho que não precisa disso, ou pode ser dessa forma, e tudo bem, a gente vai construindo. Esses foram os dois momentos iniciais, tanto do portfólio para empresas, como agora o portfólio cultural. E a gente vai para o terceiro, que as leis, algumas pediram, né? O mini currículo para projeto e captação de recursos. Gente, alguém faz alguma coisa só? Alguém faz alguma coisa só dentro da atividade de um festival ou de um grupo junino? Eu acredito que não. A gente não consegue dar conta de um grupo junino sozinho. E dentro do grupo, a gente vai ter o quê? Vai ter o coreógrafo, vai ter o presidente, o vice-presidente, a pessoa que cuida do marketing, a pessoa que cuida do audiovisual, a pessoa que cuida da logística, dos adereços, o gerente de produção, N atividades que acontecem. Dentro do festival, vai ter uma pessoa que recebe, vai ter uma pessoa que vai cuidar da mobilização junto com as quadrilhas ou junto com os jurados, vai ter uma pessoa que vai cuidar ali da alimentação do pessoal. São N pessoas que trabalham para a consecução daquele objetivo. Quando você for elaborar um mini currículo, tenha duas coisas em mente. A primeira delas, coloque as pessoas que vão participar daquele projeto, que estejam lá de fato, fazendo a atividade cultural acontecer. Poxa, eu vou fazer meu festival, aí eu chamei aqui o Alex, para poder participar comigo lá, para ele cuidar da parte institucional relativa a vídeos e a fotografias lá do meu evento. Massa, ele aceitou. E aí, na hora de elaborar o meu mini currículo, o meu não vai, mas porque o meu já está lá no portfólio cultural como proponente, mas aqui no portfólio dos mini currículos, da galera que vai participar, o Alex entra como uma pessoa que vai apoiar dentro do festival. E nada mais justo que essa pessoa tenha propriedade dentro da atividade. Ele vai ser o quê dentro do festival? Ele vai trabalhar dentro das peças de divulgação e vai trabalhar com a rede social das minhas atividades. Mas ele tem experiência nisso? Aí lá no breve currículo, porque lá é só como se fosse uma breve explanação da atividade dessas pessoas que vão compor o quadro de dirigente, seja do festival, ou seja, da quadrilha, vai ter lá as principais funções que ele já executou. E entre elas vai ter lá que ele já trabalhou com redes sociais de outras pessoas e tudo mais. Isso valoriza o meu mini currículo. O parecerista, a pessoa que for avaliar o teu projeto, ele vai ver que as pessoas são qualificadas. Só o que é que acontece? Às vezes a pessoa tem que mandar o mini currículo, vai eu, o João, o José e o Antônio. E aí o José fez o quê? Não, o José, ele já ficou ali uma vez na barraca. Aí o cara não tem, quando tu vai produzir o mini currículo dele, ele não tem nada a ver com a produção daquela atividade. Vamos colocar um exemplo assim, eu vou pegar um cara que passou a vida todinha dentro da arte cênica, e aí eu coloquei ele para gerenciar minhas redes sociais, para fazer esse tipo de atividade, coloquei no mini currículo. E no mini currículo tá assim, ó, coordenador das peças audiovisuais do evento. Aí embaixo tem assim, ó,
fulano trabalhou durante 5 anos em artes cênicas, e depois ele passou para o artesanato. O que o mini currículo dele vai agregar se você não tiver uma pessoa qualificada para fazer aquela atividade? Para quem vai te avaliar dentro de um projeto, ele vai dizer, mas espera aí, esse cara vai fazer essa atividade sem experiência nenhuma? Então, procurem, quando poder fazer os mini currículos, você agregar valor para as pessoas que estão trabalhando junto com você e que elas, de fato, executem ou tenham executado. Isso impede que a pessoa seja nova e participe? Não, não impede. Mas se a pessoa tiver experiência, coloque ela num cargo que ela tenha compatibilidade com aquilo que você está colocando dentro do mini currículo. Esse é um dos pontos mais importantes que, quando eu vejo as pessoas elaborando os mini currículos, eu fico assim, é uma coisa tão óbvia, mas acaba passando aí, fica passando sem ter essa percepção das pessoas quando vão elaborar. Alguém já tinha ouvido falar sobre o mini currículo nas atividades de vocês? Ou foi uma coisa nova? Eu acho que quem participa de projeto já deve ter visto, né? Pode falar, Gil Denis, né? Acho que é isso, né? Pode ficar à vontade. Pronto, assim, boa noite a todos. Boa Eu noite. vejo a questão dessas informações importantíssimas. Assim, eu sou do meio cultural, de uma associação de pais e amigos dos excepcionais, de Iracema, Ceará. Esse ano a gente se inscreveu, né, no edital, tinha essa parte, para mim era novato, né, mas, assim, se essas informações tivessem vindas bem antes, eu creio que eu teria, a gente, enquanto grupo, melhorado, né, nosso currículo, o mini currículo, né? E é por isso que diz, a gente fala aqui, e é um termo contábil, né, que a informação, ela tem valor no tempo. Não adianta de nada, às vezes, você ter Adianta, né, que agora eu digo assim, que a informação, se você não dizer ela no tempo que ela precisa ser escutada, pode ocasionar que você fique com esse pensamento. Poxa, se eu tivesse uma informação como essa antes, e é super natural e bacana que isso aconteça. E é mais agora, para o ano, a gente sabe que está em cima, como essa atividade, a gente pode estar trabalhando com isso, com o mini currículo, elabora de cedo. Aí, eu nem falei aqui sobre o histórico do Grupo Junino, sobre o histórico do festival. Quando eu falei para vocês ali sobre o histórico cultural pessoal, quando eu estiver falando sobre festival, ou quando eu estiver falando sobre o Grupo Junino em si, as mesmas informações valem para os demais. Afinal de contas, se eu botei lá uma breve descrição, aí o histórico do grupo aconselho a colocar todos os anos. No histórico do grupo, esse eu não estou falando o de para empresas e comércio, você tem que angariar uma coisa rápida ali, não. São os projetos culturais, para a pessoa saber o que você fez e o que é que você está fazendo, com a sinopse, com tudo. É claro que o mini currículo e o projeto aqui, o portfólio da pessoa que está mandando é essencial. Mas quando a pessoa está fazendo por um grupo, como eu acho que é o caso aqui, Judene estava falando, né? Ele está pleiteando por um grupo, por uma associação. Aquela associação também tem que ter um portfólio com a sua descrição, o seu histórico de todos os anos que foi que apresentou, os seus links de apresentação, as suas fotografias das atividades elencadas, a associação ali, o nome dela também precisa de um trabalho que seja coerente, que seja, de fato, adaptado à realidade que o grupo está almejando. Afinal de contas, você concorrer a R$3.000 de um edital, vamos dizer assim, de um município, não é a mesma coisa de você concorrer a um edital de R$100.000 do governo do estado. O sarrafo aumenta, pessoal. E se o sarrafo aumenta, quando eu digo sarrafo aumenta, no sentido de que você tem que trazer uma coisa mais bem elaborada, que seja mais forte, correta, e que aquilo vá modificar, para que as pessoas vejam que vai modificar alguma coisa socialmente. Então, cada vez mais é pedido que as pessoas intercalem as suas atividades, não só o junino, hoje só, o festival hoje só não basta. Eu vou só fazer o festival. Elenque junto oficinas como contrapartida, para que vocês possam ali estar buscando uma valorização do seu trabalho. O que você vai fazer na sua quadrilha, a legendagem, é um intérprete de Libras em uma das apresentações, para que a pessoa dê mais um pouco de acessibilidade, coloque tudo isso. Então, dentro dessas proposições que a gente está fazendo aqui, na construção desses portfólios, e a gente viu que não é só um, não existe só a elaboração do portfólio, são vários portfólios de coisas diferentes que a gente tem que ficar atento em todas as atividades que a gente faz.
Então, eu peço a vocês que fiquem atentos a cada atividade dessa. A gente falou de 3, mas podem ser 6, como a gente já citou. O portfólio para a empresa, que é aquela coisa sucinta das cotas. O portfólio do currículo cultural, que o currículo cultural vem para vocês, mas vai para o grupo coletivo, para a associação e etc. Os mini currículos também é outro tipo de portfólio que vocês têm que agregar valor. Então, é uma série de atividades que vocês podem estar executando. No de 2016, que eu fiz, para 2017, que não teve o grupo junino aqui na minha cidade, que eu não consegui executar, por falta de recurso financeiro e planejamento, porque a gente tem que falar aqui, eu estou explicando uma coisa para vocês, na qual eu vivenciei e fiz muitas atividades também erradas. Então, no portfólio de 2016 para 2017, eu tinha colocado lá, parece uma bobagem, a fotografia de todo, tirei uma foto com cada brincante, a última página era uma valorização, pedi a autorização dos direitos, né, de imagem de cada um, eles assinaram, e coloquei lá a foto de cada um dos meus brincantes, lá na foto do portfólio, no final, porque eles também são contribuidores das atividades que a gente... Pois então, gente, o mini currículo, ele vai vir dentro dessa perspectiva aí, que vocês trouxeram aí, outra forma de dar uma olhada, e tomei um susto, viu, Vanusa? Pelo amor de Jesus Cristo, mas é alguém que trabalha aqui, graças a Deus. Pode passar, Alex, por favor, essa atividade do mini currículo. E aí, o que devemos ficar atentos? Pode passar. Ó, antes de pensar em elaborar um portfólio, tenha em mente a organização de suas atividades em arquivos de fácil acesso e organizada por ano e por eventos realizados. Por que eu estou tocando nesse assunto desde quando a gente passou lá no começo da nossa conversa de hoje, gente? Porque isso aqui é o básico do básico. Se você não tiver como organizar as suas atividades, esse é o conselho que fica para a gente. A partir de hoje, quando você fizer qualquer tipo de atividade, deixe registrado, faça um meio de que você tenha essa comprovação dessa atividade que você realizou. Então, esse é o conselho e tem que ficar a dica de milhões aí, para quando a gente for fazer qualquer atividade na parte cultural, ou em qualquer área da vida, né? Pode passar. E você? Aqui a gente já respondeu alguns, né? Fica aí a reflexão. Aonde é que você está nesse ponto? Consentimento, como foi o Gil Dendes falou aqui para a gente, né? Consentimento de que poderia ter ofertado algo a mais, consentimento de que motivado, rapaz, agora eu vou trabalhar para que isso aconteça de fato. Frustrado, em algum momento, poxa vida, não era esse o caminho que eu estava... E lembrando que aqui não são peças fixas, tá bom? A elaboração de um portfólio, ela é bem variável. Ele vai depender do que você faz, da maneira que você faz, como você apresenta aquilo. Ele não tem apenas essa roupagem. Aqui é um modelo, entre tantos que vocês podem aí estar utilizando para poder elaborar um portfólio, tá certo? E as etapas? Olha só as etapas. Não está repetindo porque eu errei neste momento aqui, gente. Organizar sua vida pessoal e profissional. Qual é a etapa 2? Organizar sua vida pessoal e profissional. Etapa 3, organizar sua vida pessoal e profissional. E etapa 4, organizar sua vida pessoal e profissional. Tenha em mente isso, que a partir do momento da organização e desse planejamento, aí sim, você vai começar a ver as coisas fluindo através do seu portfólio, dos seus projetos, de suas atividades, com menos estresse e com mais sobriedade quando você for fazer qualquer atividade aí que for elencada para você, tá bom? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é o último slide, o próximo. Eu agradeço. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, sem querer, né? Ainda tudo bem. Eu fico muito feliz porque a gente fica nesse processo de construção e, às vezes, quando vocês ficam um pouquinho calados, a gente traz isso da docência, da atividade pedagógica, a gente acha que, em algum momento, a gente não está conseguindo trazer aquilo que vocês anseiam, né? Que vocês querem. Então, eu só queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela presença, tá certo? Obrigado, Alex, por você ter... nos ajudado, me ajudado nessa atividade de
de passar esses slides, de trocar, de fazer uma atividade e outra. Sem vocês, esse trabalho também não aconteceria. Obrigado, Anderson, Fecoajus, pela oportunidade da gente estar aqui se ajudando, da gente poder estar junto, trabalhando. Ao Eduardo Madeiro aqui do Rio de Janeiro. Então, é só isso, né? Fica aqui a gratidão. Eu espero poder encontrá-los mais vezes em outras oportunidades e que na próxima vez que a gente se encontrar, a perspectiva de vocês já seja outra com relação à elaboração de portfólio e a gente também para comemorar as nossas conquistas dentro do meio cultural, e conquista quando eu falo de evolução, né? Das atividades que a gente falou aqui, tanto da captação de recurso, quanto também da elaboração de portfólio e de gestão de redes, que eu acho que foi a que o Alex, acho que a palavra é essa, né? Não sei se é redes sociais, o nome lá, a primeira lá que vocês participaram.